No dia que acontece a conversão, algumas coisas invisíveis e anteriores à sua decisão por Cristo acontecem. Acontece um chamar de Deus irresistível no seu coração. Deus faz isso através do Espírito Santo dele. Ele te atrai. Lá em Jeremias diz que o Senhor tem feito isso conosco. Com amor eterno ele tem nos amado e com benignidade ele tem nos atraído. Com bondade o Senhor nos chama. Ele atrai você para ouvir a palavra dele. Você ouve a palavra dele, o Espírito Santo de Deus convence você de que isso é verdadeiro, e então esse chamado fica claro para você. E aí então você passa por aquilo que nós chamamos comumente de uma conversão. Normalmente a gente diz assim: olha, eu me converti no dia tal e tal e tal. Na realidade é um jeitão nosso de falar isso, porque o certo seria dizer: olha, no dia tal o Espírito Santo converteu o meu coração. Porque isso é uma obra completa do Espírito, uma obra de Deus na nossa vida. Mas a partir daí começa um caminhar, que nós chamamos aqui, a proposta que nós demos, com base naquilo que Paulo tem ensinado, um caminhar para a vida. É um avançar diário nosso em direção à justiça de Deus. E nesse sentido, nós estamos falando, usando a mesma linguagem de Paulo, que fala sobre a esperança da justiça de Deus. Ele está dizendo que a nossa caminhada é para cada dia nós andarmos de forma mais parecida com Cristo, até que nós cheguemos a atingir aquele padrão de justiça que Deus exige. É óbvio que nós não vamos conseguir isso sozinhos, e é óbvio que nós não vamos conseguir isso aqui. Somente no dia em que o Senhor me chamar, então nesse dia o Senhor vai completar a obra através da glorificação. Paulo nos ensina isso, o Senhor Jesus fala sobre isso. Mas então nós estamos tratando desse momento, da conversão até esse último dia. Durante esse período, eu tenho recomendações bíblicas de como eu devo viver. Diferente daquela proposta que os judaizantes estavam querendo impor em cima dos crentes da Galácia, que eles tinham que se circuncidar, eles tinham que seguir aquelas leis dietéticas e uma série de cerimoniais para garantir a sua salvação. Paulo diz: não, salvação, e ele discute isso, 5 capítulos. Salvação é pela fé em Cristo Jesus. Você crer na mensagem do Evangelho. Se você crer verdadeiramente, se o Espírito Santo te convencer disso, você está salvo. Porque foi o sacrifício de Cristo que foi suficiente para a nossa salvação, e não precisa ser acrescentado mais nada para que você tenha segurança. Agora, eu vou viver totalmente livre, sem proposta, sem foco, sem objetivo na vida, simplesmente porque em relação ao céu eu estou tranquilo porque isso é uma obra de Cristo? Não. Paulo diz: não, nem 8 nem 80. Você não vai viver com o peso das enciclopédias da lei sobre suas costas, mas também você não vai andar de forma libertina. E ele começa, nós vimos isso no início do capítulo, no início desta segunda parte do capítulo, dizendo que uma boa maneira de você cumprir aquilo que é necessário que você cumpra como cristão, é você seguir a ordem do Senhor Jesus a respeito de qual é o mandamento para nós. O mandamento é amar ao Senhor de todo o nosso coração e ao próximo como a nós mesmos. E aí Paulo diz: olha, a minha sugestão para vocês é o seguinte: considere cada um superior a você mesmo, porque fazendo isso você vai demonstrar de fato amor pelo seu próximo. E se vocês fizerem isso, vocês vão cumprir toda a lei. Se do contrário vocês não fizerem isso, vocês vão ficar se mordendo uns aos outros, e isso pode destruir vocês. É o que ele diz: cuidado, vocês vão acabar se autodestruindo. Então Paulo já dá a proposta. A proposta é: existe sim uma lei régia sobre a nossa vida. Não são aqueles cerimoniais, nem os rituais, nem aqueles compêndios todos de leis veterotestamentárias que apontavam para aquilo que Cristo ia fazer. Mas sim um compromisso em andar não de conformidade com as minhas próprias vontades, com as minhas opiniões carnais, mas andar no Espírito, ou seja, entregar o governo e a direção da minha vida ao Espírito de Deus. Aquilo que o Espírito propõe no meu coração, aquilo que o Espírito me ensina,
e me ilumina para enxergar nas Escrituras. Usar sim a lei, mas não usar a lei como uma dogmática da qual depende a minha salvação. Não, usar a lei como sendo um caminho para que eu agrade ao Senhor e para que eu cresça, para que eu amadureça, entenda o que está no coração de Deus, os princípios eternos que o Senhor tem para a vida daqueles que o temem. Então essa é a ideia. E aí Paulo diz, vocês não vão entender o que as Escrituras ensinam, vocês não vão entender o sentido da lei, se vocês não buscarem o Espírito de Deus. E aí na semana passada, nós falamos que esse andar no Espírito, ele compreende algumas coisas. Ele compreende primeiro que isso é um ato contínuo, né? Isso tem que ser um ciclo contínuo na minha vida. Eu preciso buscar a Deus, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, buscar a Deus em oração e ler as Escrituras. Eu preciso adorar ao Senhor. Isso me aproxima de Deus, isso me torna mais íntimo do Espírito, e quanto mais íntimo do Espírito, mais eu quero estar perto dele, mais eu quero senti-lo na minha vida, mais eu quero a direção dele para a minha vida, e isso vai produzir, ao longo dos anos, isso vai produzir este caminhar no Espírito. Eu preciso lembrar que isso tem que ser um passo de cada vez. Nós vimos na semana passada, não dá para eu queimar etapas, não dá para eu começar esse ano na igreja e chegar no final do ano eu querer estar dando passos gigantescos que os grandes heróis da fé, que os pais da igreja chegaram a dar lá nos últimos anos de existência deles. Uma vez um jovem chegou e me questionou dizendo o seguinte: pastor, por que a gente não faz umas campanhas de jejum aqui na igreja de 10 dias, 15 dias, 40 dias como Jesus jejuou? Eu disse para ele, eu falei assim, olha, é complicado. E eu fiz a seguinte pergunta: você já jejuou alguma vez? Ele falou, já fiz o jejum. Eu falei, como é que foi esse jejum? Não, uma vez eu jejuei e eu resolvi tirar todo o doce. Eu fiquei 20 dias sem colocar nada doce na boca. Eu falei, boa. Muito bem, eu quero saber o seguinte: quanto tempo você já ficou de jejum de tudo, sem comer e sem beber, como Jesus ficou? Pastor, isso daí eu fiz uma vez, meio-dia. Foi difícil. Eu falei, então você precisa entender o seguinte, que é um passo de cada vez. No meu estilo, assim. É possível, sim. Existem várias provas disso. Aliás, eu estive ano passado num lugar onde as pessoas praticam esses jejuns severos por semanas. Perdem 20 quilos em um mês praticando esse tipo de jejum. Mas é óbvio, existe acompanhamento de médico, existe uma série de coisas. Ninguém exclui a fé, mas também ninguém quer ser inconsequente, até para deixar um mau testemunho para a igreja. Mas é um passo de cada vez. O sujeito que chega ao ponto de fazer 20 dias de jejum, ele já fez o jejum de um dia, ele já fez o jejum de 2 dias, ele já fez o jejum de 3 dias, ele foi se acostumando com essa rotina. Mas Jesus fez de 40 dias. Bom, a Bíblia não diz primeiro se aquilo ali foi uma coisa que Jesus fez uma única vez, que eu duvido muito, ou que era um hábito de Jesus. Eu acredito que aquilo ali já era um hábito de Jesus, porque era um hábito entre os judeus naquela época praticarem o jejum. Então, eu não acredito que Jesus foi tentar da primeira vez. E se fosse, aí eu tenho que considerar um fato, que ele é o Filho de Deus. Ele pode todas as coisas. Ele podia fazer isso, né? A presença da divindade juntamente com a natureza humana de Jesus o capacitava a enxergar as delícias do céu, que ele conhecia muito bem, e ele podia convencer a sua carne a se privar dos prazeres momentâneos da carne, por causa do próprio conhecimento que ele tinha a respeito do céu e sabia o quanto era melhor. O nosso grande desafio em jejuar, por exemplo, é que nós não temos, a nossa falta de intimidade com Deus nos deixa tão distantes de vislumbrar o que é o céu, que a gente não consegue abrir mão dos prazeres da terra para buscar a Deus. Então nós estamos sempre com o estômago cheio de fome por aquilo que é da terra e com o espírito sofrendo de fome por aquilo que é do céu. Mas entre alimentar o espírito e alimentar a carne, a nossa opção é sempre por alimentar
carne. Mas, voltando aqui, eu disse para aquele moço, eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos um passo de cada vez. Você quer jejuar? Vamos fazer um jejum, eu jejuo com você também. Na semana que vem vamos escolher um dia da semana, vamos fazer um jejum aí de 8 horas. Depois que a gente vencer essa etapa, no outro mês a gente faz um jejum de 12 horas. E aí nós vamos aumentando até a gente chegar lá. Topa? Topo, pastor. Estou esperando ele até hoje para fazer o jejum de 8 horas. Então, às vezes os cristãos, a gente tem essa ânsia de ver as coisas acontecerem e a gente quer começar do dia para a noite. Então a gente estava lá em Seul, e aí a grande tentação de todos os 45 pastores que estavam lá é chegar na igreja e impor uma reunião de oração de 5 horas da manhã, como a gente viu lá. É uma tentação isso, porque eu não posso exigir de uma igreja inteira que vem orar 5 horas da manhã, se a gente não está disposto nem a orar 7 horas da manhã ou 6 horas da tarde ainda. É um passo de cada vez. Enquanto a gente não se convencer da necessidade de oração, não adianta eu vir propor para você fazer uma oração que é sacrificial, que vai exigir de você que você acorde 4:30 da manhã e venha para cá. Não adianta eu querer isso enquanto eu não estou pelo menos convencido. É um passo de cada vez. Então andar no Espírito é um passo de cada vez. Andar no Espírito é entender que existe, esse andar exige uma natureza cooperativa, ou seja, eu tenho que entender que é obra do Espírito Santo, ele me move em direção àquilo que é da vontade de Deus, mas também é atitude minha. Na salvação não tem cooperatividade, mas no andar, na santificação também não tem cooperatividade, mas no andar no Espírito tem. Porque o andar no Espírito, o Espírito Santo vai sugerir para você, Elieber, vamos orar? Vamos gastar um tempo em oração, e é o Elieber que vai decidir se ele vai parar para ouvir o que o Espírito está propondo ou não. Vamos ler a Bíblia? E o Espírito Santo faz. Se você lembrar um pouquinho, talvez do dia de hoje ou do dia de ontem, você vai ver que o Espírito Santo faz isso. A gente encontra com pessoas e o Espírito Santo toca no coração e fala, dê um negócio para essa pessoa. E a gente faz, a gente se faz de desentendido. Ou ore com tal pessoa. Às vezes a gente se faz de desentendido. Então, o andar no Espírito é uma obra cooperativa. O Espírito Santo vai falar conosco. A questão é, eu estou ouvindo e estou atendendo? Você sabe que se a gente se acostuma a não ouvir o que alguém está falando conosco, com o tempo a gente não ouve mesmo. Você já prestaram atenção nisso? Em relação filhos e pais, isso acontece muito. Às vezes o pai, ele chega todo dia cansado e ele não quer ouvir mais ninguém, e o filho chega e fala. E ele vai ignorando. Ele ignora um dia, ignora 2, ignora 10, ignora um mês. Vai chegar uma hora que de fato ele não vai ouvir. Não vai. O ouvido dele vai bloquear a voz. Isso acontece às vezes com as esposas, com os esposos, com os filhos, às vezes os filhos em relação aos pais. Acontece. E o mesmo acontece com o Espírito. Se eu ficar resistindo à voz do Espírito, resistindo, vai chegar uma hora que eu não vou ouvir mesmo. E aí de novo, eu tenho outra experiência. Uma vez a pessoa falou assim, pastor, como é que eu ouço Deus falando comigo? Eu falei assim, olha, o Espírito Santo fala no coração da gente. Ah, no meu não fala não. Eu falei, fala. E já deve ter falado bastante. Mas de tanto você não dar ouvido, você não ouve mais. Mas ele fala. Pastor, como é que eu sei que o Espírito está falando? Olha, é fácil. Quando passar uma ideia pela sua mente, e ela tocar o seu coração, que for alguma coisa absolutamente, genuinamente boa, descomprometida de qualquer tipo de interesse, isso é a voz do Espírito, porque isso não pode vir num coração humano. Exemplo, você está passando por uma rua e você vê um cidadão que você sabe que está todo dia ali pedindo esmola, e você inclusive até duvida das intenções dele. Um dia você passa por ali e você sente uma vontade profunda de dar alguma coisa para ele. E sua mente te incomoda e seu coração se toca. Não é você. É o Espírito de Deus. Porque você naturalmente não faz. Não faz por causa do coração nosso que é duro. Não faz porque a gente supostamente reconhece que o sujeito é mal intencionado. Terceiro, porque a gente é ganancioso. A gente quer as coisas da gente só para a gente mesmo.
Então, quando alguma coisa em você está te impulsionando fortemente para fazer algo que é totalmente desprendido e que não vai ter nada em troca, você não precisa ter dúvida. Quem está falando com você é o Espírito de Deus. Quando você sente vontade de orar para alguém, não precisa ter dúvida, é o Espírito Santo de Deus. Porque o ser humano naturalmente não sente. Você sente vontade de ligar para alguém e falar com uma pessoa que você comumente não fala, não tenha dúvida, é o Espírito que está falando com você. O problema é que a gente se acha tão bom, e a gente faz uma avaliação tão boa da gente, que quando surge uma vontade dessa, a gente pensa que é um negócio nosso. Mas não é. É o Espírito. Agora, se eu não obedecer essa voz, não cooperar, vai chegar uma hora que eu não vou ouvir mesmo. Tudo na nossa vida a gente cauteriza. Se você começar a sentir uma dor no braço e essa dor se estender por mais de 45 dias, você não vai mais sentir. Simplesmente ela vai fazer tão parte da sua vida que você vai continuar sentindo, mas você não vai mais se incomodar com ela. Se você ficar mais de 30 segundos sentindo um cheiro ruim, ele já não vai te incomodar mais. Então você se acostuma com tudo na vida e você é capaz de ser... O ser humano é capaz de silenciar absolutamente qualquer coisa. Quando eu vou a São Paulo, e eu fico na casa, às vezes da minha sogra, às vezes do meu cunhado, e às vezes na casa do Marcelo, que é um grande amigo meu, às vezes do Adriano. Tem uma casa que é difícil dormir, é na casa do meu cunhado. Meu cunhado, ele mora numa rua que é terrível. É terrível, é terrível, é terrível. Parece que quando dá 10 horas da noite, o povo resolve andar com carro, nesse horário, e com um carro fazendo barulho. Os cachorros, parece que deu 6 horas da tarde, eles resolvem que todos vão latir. E tem uma molecada na rua que brinca infernalmente até de madrugada. Eu não sei como ele... E aí dá 9h30, 10 horas da noite, meu cunhado, ele trabalha com transporte escolar, então ele vai dormir muito cedo. E ele dorme, e eu vou para lá e me dá uma insônia violenta, porque eu estou acostumado aqui com o silêncio. E eu ouço tudo, eu ouço o cachorro, eu ouço o carro, eu ouço o carro da polícia, eu ouço os vizinhos gritando na rua, eu ouço a campainha do vizinho, eu não consigo dormir lá. Não consigo. E é a noite inteira. Mas o que acontece? Por que eles conseguem? Pelo mesmo motivo que a gente consegue ouvir o Espírito e simplesmente não fazer nada. Porque você vai bloqueando esses barulhos, esses sons. Então lembre, andar no Espírito exige uma natureza cooperativa. Eu tenho que ouvir, o Espírito vai falar comigo e eu tenho que obedecê-lo. O andar no Espírito envolve uma batalha. Foi a última coisa que nós falamos na semana passada. Uma batalha. Por quê? Porque existe uma guerra, existe um conflito. É isso que está descrito aqui a partir do versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, porventura pode ser que até você queira. O Espírito Santo te convença que você tem que fazer alguma coisa boa. Mas todas as células do seu corpo. E aí é óbvio que a gente está trabalhando com a linguagem quase figurada, porque o que a gente está dizendo não é a célula aqui biológica, mas é a ideia que em cada milímetro do meu corpo existe uma alma, uma natureza, uma vontade que está absolutamente em oposição à vontade do Espírito. Esse sou eu, esse personagem sou eu. E tudo que você sentir vontade de fazer, todas as ideias mais nefastas que passarem pela sua mente, você pode dizer, isso é genuinamente nosso, isso é meu. Quando alguma coisa é genuinamente boa, humildemente a gente deve admitir, isso é do Espírito. Mas quando é genuinamente má, é sua, é minha. Essa é a mais difícil das constatações que um homem pode fazer. E aliás, o homem não pode, perdão. Só o Espírito de Deus pode te convencer de que o que eu estou falando é verdade. Lembra que Jesus, quando os discípulos falaram, o senhor não pode morrer, o senhor não pode se entregar, Jesus disse o quê? Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Porque se eu não morrer, vocês não serão salvos. O trigo tem que cair no chão para quê? Ok, aí Jesus se entrega na cruz e ressuscita. Quando ele ressuscita, os apóstolos de novo. Não, agora o senhor vai ficar com a gente. E ele diz, não, eu preciso ir.
Porque se eu não for, o Espírito não vem. Mas como assim o Espírito? Nós já temos o Senhor. Eu imagino que alguém deve ter dito. Mas vocês precisam do Espírito. Porque o Espírito vai convencer o homem do pecado e do juízo. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: vocês não precisam só de uma obra de salvação. Vocês precisam também de uma obra de convencimento. Alguém precisa convencer vocês que vocês precisam da salvação que eu vim aqui realizar por vocês. Esse é o ponto. Então, quando eu falo sobre isso daqui, parece assustador. É assustador para mim até hoje. A minha conversão aconteceu na infância. Mas é assustador para mim até hoje quando eu falo sobre isso. E o mais assustador é porque é real. Tudo que eu sinto vontade de fazer, que não é puro e que não é santo, é meu. É 100% meu. E tudo que eu sinto vontade de fazer que é puro e santo, não é meu, é do Espírito. É vontade de Deus, plantada dentro de mim pelo Espírito Santo de Deus. E reconhecer isso é absolutamente necessário para quê? Para que eu me engaje nessa luta e trabalhe com o Espírito Santo de Deus e busque andar no Espírito, porque senão eu vou constantemente satisfazer a vontade da carne, é o que Paulo está dizendo. E aí, é óbvio que Paulo não vai fazer nenhum tratado, e nem eu vou fazer, sobre cada uma dessas obras da carne, mas ele vai dizer assim: olha, só para refrescar a memória de vocês, deixa eu mostrar para vocês sobre o que eu estou falando. Eu estou falando sobre aquilo que é próprio da nossa natureza. O que é próprio da nossa natureza? Ele começa. Vamos lá. Prostituição. Ele começa com as palavras. Fala assim: não, pastor, peraí, como é que é? Não, prostituição? Não tem ninguém aqui que prostitui, não. Para com isso. O problema é que a gente pega a palavra prostituição, na nossa cultura ocidental, a gente usa prostituição só para infidelidade na área de relações sexuais. A gente acha que prostituição tem a ver só com isso, mas isso não é ser prostituição. Aliás, não é só, perdão. Prostituição é infidelidade. Qualquer tipo de infidelidade é prostituição. Qualquer tipo. Então, ele está dizendo assim: olha, todos nós, por natureza, conhecemos muito bem o que é isso, porque isso é uma obra da carne. Prostituição. Tem gente que se prostitui verbalmente. E olha, isso talvez seja o tipo de prostituição que mais acontece. É assim, ó: oi, Eliever, meu amigo, legal, como é que você está? Tudo bem? Beleza? Beleza. O que você acha de tal coisa? Não acho isso. Eu concordo com você. Concordo com você, acho que você está certo. Em gênero, não legal. Aí o cara sai dali, meia hora depois encontra: ô, João, tudo bem, tudo bem. Viu, eu estava pensando, o que você acha sobre tal assunto? Aí ele fala o oposto do Eliever. Eu acho isso. Rapaz, é isso mesmo. Concordo com você em gênero, não igual, dá tapinha nas costas. O nome disso, sabe o que é? Prostituição. Isso é prostituição. Ou seja, você prostitui com a sua boca. Tem outro tipo de prostituição também. Quando você fica pulando de galho em galho em religiões. Não estou falando em denominações. E de repente você é um evangélico daqueles que não quer marcar ponto em igreja nenhuma. Você frequenta as várias igrejas evangélicas da cidade. Esse é um caso. Não é bom também. Mas aquele sujeito que na segunda-feira ele vai no centro espírita, na terça-feira ele vai no centro de Umbanda, na quarta-feira ele vai na igreja evangélica, na quinta ele vai numa outra igreja evangélica lá que tem uma oração forte, no sábado ele vai na adventista e no domingo ele vai na católica. Você está prostituindo em relação à fé. E talvez você nem saiba disso. Mas daí, se você for conhecer a fundo cada uma dessas religiões, você vai ver que essas religiões, elas se opõem entre elas. E então, quando você vai e participa de um culto num lugar e professa a fé naquele lugar, depois você vai no outro e professa a fé naquele outro, depois você vai no outro e professa... Quer dizer, você está declarando, literalmente acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo. Isso é prostituição. E aí, e por aí vai. Tá? Mas só para eu demonstrar para você, eu não vou falar de todos os itens aí, porque senão a gente vai faltar tempo hoje.
Mas alguns eu vou dar uma pincelada, porque na nossa cultura ocidental a gente não sabe interpretá-los corretamente. E aí às vezes a gente acha, isso não tem a ver comigo. Eu diria que todos os itens dessa lista têm a ver com todos nós, e muitos outros, como diz Paulo. E tem outros ainda. Ele fez uma listinha aqui bem enxuta, resumida. Então, para você não achar que o primeiro item já não tem a ver com você, você vai, que alívio. Não, tem a ver com todos. Porque todos nós somos participantes de uma mesma natureza terrena, carnal, contrária a Deus. Essa natureza é infiel. E os orientais, ele tem a mania de usar o termo prostituição para infidelidade. Tá? Mas aí ele vai, prostituição, impureza. Impureza, eu vou usar um outro termo também aqui para nós, embora normalmente a gente usa esse termo para uma impureza somente na mente. Mas essa impureza da qual ele está falando aí, é uma coisa que começa na mente e termina no corpo. É malícia. É malícia. É aquele sujeito que ele não precisa que o cantor vá lá e faça uma música que escancara a pornografia ou alguma coisa assim. Basta que ele faça uma música com uma letra dúbia. Aí a malícia está na cabeça de quem está ouvindo, a impureza. Então você ouve, aí um inocente ouve e fala, viu, por que vocês estão dando risada e estão achando engraçado? Não entendi. Esse é o puro. E o malicioso quer dizer, então é como duas peças de quebra-cabeça. E não sei se vocês perceberam, mas 90% das músicas hoje são assim. Das músicas. As novelas já não são mais assim. As novelas já virou um negócio assim. Eles estão achando que o povo é tão burro que eles estão tendo que, até para mostrar a malícia, eles agora já estão colocando a coisa cada vez mais clara, porque é um sistema de emburrecimento. É um sistema de emburrecimento que acontece nesse país, que a rede majoritária acha que todo mundo é burro, e até para o mal todo mundo é burro, que eles têm que colocar a coisa cada vez mais escancarada para as pessoas entenderem o que é. Mas esse é um sistema, nós moramos. Veja bem, Isaías teve uma constatação dessa. Lá no capítulo 6 do profeta Isaías, quando ele viu o Senhor, ele fez a seguinte declaração: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito aonde? No meio de um povo de impuros lábios. O que ele estava querendo dizer? Ele falou assim, olha, nossa sociedade é uma sociedade de impureza. É isso que ele estava dizendo. Ai de nós. Veja, o Deus a quem nós servimos é o mesmo Deus de Isaías. E eu não acredito que a sociedade dos dias de Isaías era tão impura quanto a nossa. Não acredito. Não acho que eles eram santos. Mas o simples fato deles não terem um mundo virtual como nós temos, que esconde todo mundo, porque todo mundo consegue ser impuro e ficar no oculto. E tem outros que não estão nem preocupados aí com ficar no oculto. Mas o fato é que nós vivemos uma sociedade em que todos nós somos uma incógnita para todo mundo. Por quê? Porque é uma sociedade onde você pode ter uma vida dupla. Você pode ter uma vida certinha no mundo real e você pode ser uma pessoa absolutamente torta no mundo virtual. Isso é obra da carne. Prostituição, impureza, lascívia. Aí a lascívia já tem a ver com o quê? Já tem a ver exatamente com você pôr em prática essa malícia. Aí você vai praticá-la. Você vai praticá-la com coisas não genuínas. Você vai deturpar o amor, você vai deturpar a amizade, você vai deturpar as relações como Deus as criou de fato. Você vai ignorar o tempo e o modo de fazer as coisas certas. E então você passa a ter uma vida lasciva, uma vida em que você olha para alguma coisa e a sua cabeça já te transforma. É o mundo dos lobos, é o mundo dos caçadores. Deixa eu correr, senão não consigo pelo menos citar idolatria. E aí eu quero lembrar de domingo, aqueles que estavam aqui domingo. Idolatria não tem a ver, cuidado com isso, idolatria não tem a ver com você simplesmente dobrar-se diante de uma estátua de barro. A gente acha que quem comete idolatria é só quem faz isso.
Mas domingo mesmo, falando sobre o materialismo, eu citei Colossenses para vocês, onde Paulo vai dizer, olha, a ganância ao dinheiro é idolatria. É idolatria. Idolatria é quando você transforma qualquer coisa na sua vida como o centro da sua vida. Nós podemos idolatrar pessoas, o esposo ou a esposa, o mais comum, filhos, e aliás, boa parte das crianças, dos adolescentes e dos jovens da nossa geração, do presente, são ídolos do lar. Porque cresceram sem nunca ouvir não, são cheios de opiniões, cheios de vontade e ouse contrariar a opinião ou a vontade de um deles. Não importa se você é pai, se você é mãe, se você é professor, policial, juiz, pastor, seja lá quem for. Eles te mandam para aquele lugar. É isso que eles fazem. Isso na melhor das hipóteses, porque na pior, eles te matam. Por quê? Porque cresceram como ídolos. Porque o pai disse assim, eu não vou arrebentar meu filho como meu pai me arrebentou na palmada. Eu não vou dizer não para o meu filho, porque não traumatiza. Eu vou dar tudo o que eu puder dar para o meu filho. E o que nós estamos criando? Nós estamos criando divindades. Divindades a gente está criando dentro de casa. Mas o que é pior é que nós estamos praticando idolatria. Então estou dando um exemplo, que é um exemplo que tem incomodado, por quê? Porque quem tem que lidar com essas faixas etárias mais novas, criança, adolescente, jovem, está sentindo o drama. Está sentindo o drama. Eu fui criado na época que a resposta mais comum que pai dava para o filho é, por que não? Ou por que sim? Acabou. Esse era o máximo de explicação que eu tinha. Ah, posso sair? Não. Por quê? Por que não? Ponto final. Experimenta falar um por que não para um adolescente hoje. Ah, ele vai usar filosofia, ele vai usar tudo, ele vai te encaçapar. Vai fazer você ficar com um cara. Você não pode me dar esse tipo de resposta. Eu exijo uma argumentação profunda. Então, infelizmente, são ídolos, frutos de uma sociedade de idólatras. Os homossexuais viraram divindades dentro da nossa sociedade. Criança, adolescente e jovem virou divindade dentro da nossa sociedade. Não pode mexer. Não pode mexer. Não pode. Se você que é pai de criança for flagrado dando uma boa de uma sapecada no seu filho, você vai responder processo. Por quê? Você está batendo uma divindade. Idolatria. Nós vivemos uma sociedade de idolatria. Essa é a realidade. Mas tem outras idolatrias. Nós idolatramos coisas como dinheiro, como casa. Eu falo, tem mulher que é escrava da casa, e é mesmo, literalmente escrava da casa. Escrava. Só vive para um propósito, para casa. E não é porque é forçado, não. É idolatria. Algum tempo atrás, eu e o João fomos visitar umas casas aí, e eu contei 10 cachorros. Cachorro manda. Cachorro sobe na cama, cachorro tira você dentro da casa. Se o cachorro não quiser sair, quem sai? Você. Não, pastor, vamos fazer a visita lá em outro lugar, porque o cachorro não quer sair daqui do quarto, então vamos tirar o doente do quarto e vamos para outro lugar. E quem manda nessa casa aqui são os cachorros. Idolatria. E aí, meu irmão, tá de férias, vai viajar? Não posso, pastor. Por quê? Ah, por causa do cachorro. Não posso, eu vou fazer o que com o cachorro? Idolatria. Idolatria. Esses dias eu ouvi falar de quimioterapia. Tem alguém levando o cachorro para São Paulo para fazer quimioterapia. Eu falei, Jesus amado, eu conheço uma porção de gente humilde aí que tem que ficar esperando uma ambulância do estado para poder ir fazer uma fisioterapia em Jaú, e tem gente levando cachorro no ar-condicionado para São Paulo, e deve dar uma passadinha no shopping depois ainda para comprar
um sorvete de Häagen-Dazs para o cachorro. Uma sociedade idólatra. Aí a gente acha essas coisas bonitas, mas Paulo está escancarando, está esfregando isso na nossa cara, está falando assim, ó, isso aí é obra da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Mas a gente faz isso. Eu não estou dizendo que eu estou imune, não, porque eu também faço. Tenho os meus calcanhares de Aquiles. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: não vem com essa que vocês não têm, não, porque isso é obra da carne. A carne milita contra o espírito. Ou você admite isso, ou você nunca vai fazer alguma coisa para resolver. É igual a enfermidade. Enquanto eu não admitir que eu tenho uma doença, eu não vou tratar. Não vou. Eu conheço gente aí, não vou falar aqui, senão vou denunciar. Eu conheço gente aí que tem diabetes e não se trata. Faz de conta que não tem. Aí você vai fazer o quê? Você vai obrigar o sujeito? Não vai. Enquanto eu não admitir que eu tenho uma coisa, eu não trato. E o que Paulo está fazendo é assim, para ajudar vocês a admitir que existe uma guerra dentro de você, eu vou mostrar coisas que fazem parte da vida de todos nós. E a não ser que a gente ande no Espírito, nós vamos satisfazer essas vontades aqui, porque elas estão presentes no nosso coração. Falar de outra coisa. Feitiçarias. Essa aí não, pastor, isso daí, ó, isso aí, ó, eu bato na madeira, ó. Esse negócio não. Você sabe o que é bater na madeira? Feitiçaria, simpatia. Ó, pastor, esse negócio não, ó. Pezinho de coelho. Ferradura. Ó, essa eu volto e meia eu vejo umas penduradinhas por aí. Ferradura. Nós somos uma sociedade, aliás, o brasileiro ele é muito disso, né? Está muito encalacrado, até pela herança que a gente tem da miscigenação das raças dentro do nosso país, tem muito disso. Eu vou contar um exemplo para vocês que eu morro de vergonha, mas eu conto porque esse exemplo olha, não posso falar qual é o motivo, mas eu tinha um problema na minha infância que não tinha o que resolvia. Não tinha. E olha, eu nasci numa igreja. E fui criado numa igreja. Aí um dia chegava minha mãe, olha, você tem que fazer esse menino comer crista de galo frito embaixo da cama. Vai resolver o problema. Eu tô morrendo de risada. Você que está assistindo o vídeo deve estar dando risada, mas vai ver que você já comeu uma crista de galo aí também, embaixo da cama. E eu, coitadinho, inocente, ó, não falam por quê. Ó, o Hugo sabe até para que serve. E aí vou lá, o pobrezinho, com 7 anos embaixo da cama, comer aquela... E parece um chiclete o negócio, não dissolve nem a pau na boca. Pois fizeram isso para eu comer. Aí você fica pensando, mas como é que uma mãe crente entra num negócio desse? Por 2 motivos. Primeiro, por falta de conhecimento. De todos os aspectos. Mas tadinha, eu a perdoo por isso, porque... Segundo, porque a nossa carne adora apostar nessa coisa chamada feitiçaria. A gente quer resolver as coisas de um jeito mágico e fácil. Nós gostamos disso. Nós gostamos. Se você não prestar atenção, você embarca nisso toda hora. Você não precisa falar nada para o seu filho, para a sua filha. Mas ela vai chegar na banca da revista, ou ele, e sabe o que mais vai atrair eles? A capa da revista Wicca, uma revista de bruxaria. Se você deixar o seu filho com a TV a cabo com 200 canais, ele vai escolher assistir desenho, sabe do quê? Vamos ver se vocês me ajudam, que vocês conhecem. Padrinhos Mágicos. Aí tem séries. Feiticeiros e Waverly Place. Quem mais? Fala aí, fala alguma para mim, vai que eu esqueci. Vai, ô Aislan. Viu? É o que eles gostam. Não, o principal, Harry Potter. Quem já leu algum livrinho de Harry Potter aí? Não leram? Vocês viram que ela voltou a escrever agora?
Ela tinha encerrado, ela voltou a escrever e vai sair mais uma série deles. Então, isso chama. E não é só adolescente. Eles arrumaram uma roupagem nova para adolescente agora. Mas se você voltar no Antigo Testamento, você vai ver quando Moisés estava, bem dizer, se despedindo do povo e preparando o povo para entrar na terra prometida, Moisés vai pegar um dia lá e ele vai trabalhar com essa questão. Ele fala, vocês vão chegar lá, mas aquele povo lá é um povo idólatra, é um povo que marca o corpo para adorar pessoas mortas, eles se mutilam para adorar pessoas mortas, para conseguir coisas. E vocês não podem praticar feitiçaria, porque feitiçaria é abominação diante de Deus. Deus abomina isso. E Paulo está dizendo assim, olha, o tempo passou, muita coisa aconteceu e nós continuamos praticando feitiçaria. Sabe por quê? Porque a nossa carne, isso é obra da carne. Vamos ver, olha só, por que a nossa carne gosta disso? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Qual foi a tentação da serpente para Eva? Deus está escondendo um negócio de vocês. Sabe por que Ele não quer que vocês comam disso aí? Porque se vocês comerem, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão conhecer como Deus conhece. Vocês serão iguais a Deus. Essa é a tentação. Por que a feitiçaria agrada? Porque é a ideia de ter um poder para fazer coisas acontecerem. No fundo, isso é uma prática demoníaca. Porque é a mesma coisa que Satanás tentou fazer no céu, é a mesma coisa que Satanás induziu Eva a fazer, e vem induzindo milhões e milhões de pessoas a fazer. É você resolver a coisa de forma sobrenatural. Onde isso mais acontece? Eu vou falar. Na grande maioria das igrejas evangélicas. Mágica, feitiçaria. Quer que eu dou uma lista para vocês? Copinho d'água em cima da televisão, sabonete, lencinho cheio de suor do pregador. Isso é feitiçaria. A gente está rindo aqui, e de repente, talvez alguém vai assistir a gente lá também. A gente tem que rir para não chorar dessas coisas, porque isso é real, gente. E é real não longe de nós, isso é real em nós. Quem aqui não gosta de ver um negócio sobrenatural acontecendo? Mas se chegasse aqui e falasse assim, ó, tem uma pessoa endemoniada daqui, um quarteirão aqui, tá fazendo coisa flutuar na casa. Quem daqui não ia passar para dar uma olhadinha? Olha aqui, ó. Qual que é o próximo item aí? Inimizades. Tem coisa mais comum da natureza humana do que inimizades. A gente vive procurando pretexto para criar uma inimizade. Motivo ninguém está nem aí mais, não precisa ter motivo. Eu só preciso de um pretexto. Eu preciso de uma cara amarrada só. Uma cara amarrada é o suficiente. Eu não sou muito de responder Facebook, esses negócios. O pessoal manda mensagem lá, depois fica bravo. Ah, pastor, deixei mensagem lá 3 vezes, você não me respondeu. Há pouco tempo atrás uma pessoa ficou muito brava comigo. Ô pastor, o senhor tem algum problema comigo? Eu falei, não, pois eu estou aqui muito nervosa com o senhor. Eu já entreguei o sexo. Estou aqui muito nervosa com o senhor. Eu falei, por que, minha irmã? O que está acontecendo? Ah, eu já deixei mensagem com o senhor umas 3 vezes, o senhor não respondeu. Eu falei, de fato eu vi aqui, mas eu não respondi. Primeiro que eu não decidi ainda. Eu tinha me feito uma pergunta se eu queria uma determinada coisa. Eu não tinha decidido ainda se eu queria. Eu não estava afim de bater papo pela internet. Eu falei, olha, você fez bem de me ligar, porque agora eu vou resolver. Agora você não fique brava comigo, não, porque assim, ó, se você for fazer uma pesquisa, quanta gente que eu não respondo no Facebook, você vai descobrir que a fila é longa. Pastor, mas isso não se faz. Ele me passou um sabão. Agora eu pergunto, é motivo para ficar bravo? E depois a gente ficou de bem, né? Eu comprei lá o que ela queria que eu comprasse e ficou tudo em paz. Mas a pergunta é motivo?
Nós temos a mania de ficar procurando pretexto para arrumar encrenca com os outros. É o tempo inteiro que a gente fica fazendo isso. E a principal justificativa que a gente dá é assim, não, mas essa é minha opinião. Oh, grande coisa a sua opinião. Eu sou de uma época em que as atitudes, elas eram mais nobres. Não estou dizendo que eu sou assim, eu estou falando que eu sou fruto de uma época que era assim. Eu sou de uma época em que as pessoas guardavam as suas opiniões e elas agiam por princípios. Então, princípio básico. Eu devo respeitar pessoas mais velhas do que eu. Ainda que eu tenha opiniões divergentes. Então eu tive um diretor, quando eu estava acho que na 4ª ou 5ª série, eu tive um diretor que ele era um general. E uma vez aconteceu uma brincadeira lá numa fila e na hora do hino nacional eu virei para trás porque estava tendo mesmo uma brincadeira entre os alunos. E tinha 5, 6 alunos ali fazendo, mas ele focou em mim, pau, me catou. Me passou um sabão e eu contei esses dias, me fez fazer 50 cópias do hino nacional. Eu não concordei, não concordei com ele porque, na minha opinião, ele tinha que levar os 5 para lá. Ou não fazer nada, né? Dar só uma bronca. E não concordei muito menos com ele me fazer perder todas as obras para ficar escrevendo à mão. Eu detestava escrever. Só que eu fiz. E eu não abri a boca para dizer, embora eu não concordasse, a minha opinião ficou guardada para mim. Por quê? Porque ele podia ser meu avô. E o princípio no qual fui criado é que o respeito vem antes da opinião. Então, se ele quiser saber minha opinião, meu pai me ensinou, olha, seja educado. Com muita educação eu poderia dizer. Mas o certo era não falar nada. E eu não falei nada. Ele passou um sabão e eu fiquei de boca fechada. E até hoje, de vez em quando, se é preciso, eu ouço sabão. Eu não consigo. Eu não consigo chamar pessoas que são mais velhas do que eu pelo nome sem falar senhor. A não ser que eu crie muita intimidade e a pessoa exija de mim, não me chama de senhor. E hoje a gente vive numa cultura que pirralho, 5, 6 anos, está olhando para você, ô Wesley, tudo bem? Eu até me assusto, que eu falo assim, o que é isso? Mas é essa sociedade que junta a idolatria, os ídolos, com a falta de respeito, e é uma cultura que é assim, desde as crianças, todo mundo hoje está se achando no direito de ter opinião, expressar opinião e acabou. Gente, eu não sei onde isso vai parar. Eu sei de uma coisa, está muito difícil. Está muito difícil de conviver nesse mundo em que todo mundo tem opinião e poucas pessoas têm respeito. O que está acontecendo nesse mundo? É uma inimizade atrás da outra. É o tempo inteiro você fazendo inimizade, porque se você esperar respeito, você não vai ter. Você não concorda com as opiniões, ninguém concorda. Aí a coisa, a tendência é essa. Inimizade é fruto das obras da carne. Porfias, aí já não é mais inimizade, agora é briga mesmo. Briga. Briga mesmo. Sabe aquelas batalhas que você trava? Trava pessoalmente, trava juridicamente. Trava fisicamente. Isso não é. Não vem com esse papo, ah não, Deus aprova que eu estou com a razão. Tem ciúmes. Ciúmes. E aqui ciúme, de novo, não é só aquela coisa que acontece entre namorados, não. Tem um amigo meu que fala assim, ó, ciúme de mulher é um negócio difícil, mas não tem nada pior do que ciúme de homem. Ciúme de homem é uma coisa terrível. E não é ciúme de homem em relação à mulher, não. Ciúme. Existem grupos de pessoas em que elas se ajuntam para fazer alguma coisa em prol umas das outras. E aí acabam acontecendo alianças tão fortes. Ah, rapaz, se você mexer com esse negócio, você está perdido. Você é meu amigo. Aí de repente aparece um outro amigo e começa a ser mais seu amigo do que eu. Rapaz, homem é 10 vezes pior do que mulher. Isso é triste. E às vezes isso acontece na igreja. Ciúmes.
iras. E aqui de novo, pastor, como que é isso? Porque a Bíblia diz que eu posso irar, contanto que eu não peque. A Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então ele está me dando um período de pelo menos 12 horas. A Bíblia diz que Deus se irou. E por que está dizendo aqui que ira é obra da carne? É óbvio que ele está falando de ira consumada, ira não curada, ira que passou do prazo de validade, ira que não foi resolvida, tá? Então isso não é próprio. Sabe aquela ira que faz você ficar louco e fazer coisas sem pensar e dizer coisas sem pensar, e você faz isso hoje, você faz isso amanhã, e você cria um hábito de ser assim, o sujeito irado. Detalhe, eu vou viu, não estou usando vocês de cobaia, tá? Quando eu estou falando genérico, mas eu estou falando muito de gerações mais novas, mas eles vão concordar comigo que tem muito desenho, por exemplo, e essa frase, tá irado. O que essa frase significa hoje, o Aslan? Mas assim, ó, pastor, o negócio lá foi irado. O que isso significa? Legal. Houve uma mudança conceitual no que significa ira. Ira agora é um negócio legal. Olha, pastor, o cara deu um couro no moleque ali, mas foi irado. Pastor, o fulano foi tocar lá, destruiu a bateria, arrebentou as peles, bateu, foi irado. O cara passou com um Camaro ali, pastor, mas tá virado. É uma cultura de estar irado. Eu tenho um casal de amigos nossos, a gente tem longos anos de relacionamento, e eles estão lidando seriamente com o filho deles, numa psicóloga. O filho deles é o seguinte, ele está dia e noite numa guerra. Ele deixou de ser apenas uma questão lúdica, esse negócio de super-herói, bandido e tal, deixou de ser uma coisa lúdica e ele caiu para o lado de lá. Ele saiu da realidade, um menino de 5 anos, ele saiu da realidade e ele pulou para o lado de lá. Então todo dia ele se veste ou de um criminoso famoso ou de um herói famoso. Ele tem algumas fantasias, as que ele não tem ele mesmo cria, e ele passa o dia inteiro. Então uma hora a mãe é uma parceira, outra hora a mãe é uma vilã, e é irado, o tempo inteiro é batalha. Você chega lá, vai comentar, e ele é engraçadinho, mas ele chega em você, você não sabe se ele vai te tratar como um companheiro da Liga da Justiça ou se ele vai te tratar como inimigo. Aí você tem que ficar meio esperto. Eu já tomei um chutão na canela dele, então você não sabe como ele vai te tratar. E ele está fazendo um tratamento hoje. Ira. Principal problema, ira. Ele quebra coisas no banheiro, ele quebra coisas dentro de casa, ele quebra coisa dos amigos. Ele entrou no meu carro uma vez, ele arrebentou com um negócio no meu carro. Ira. Um GPS que eu tinha acabado de comprar, destruiu o meu GPS. Ira, é uma cultura de ira, tá? E tem gente assim, está irado o tempo inteiro, discórdias, dissensões, facções, está tudo dentro do mesmo conjunto, tá? Ele só vai ampliando a gravidade. Invejas, também não preciso ficar debatendo sobre isso, vocês sabem, todos nós sabemos o que é inveja. O pastor André uma vez deu uma definição muito interessante, eu gostei do que ele falou sobre inveja. Ele falou, existe uma linha muito tênue entre você ter um foco, uma motivação, uma ambição saudável de trabalhar, construir coisas, e você olhar, de repente, olhar para o São Francisco, o São Francisco tem uma casa, eu queria ter uma casa igual ao São Francisco. Então, existe uma ambição saudável, que é quando você olha para alguém e usa a pessoa como referência. E aí você trabalha, você não quer nada do que é dele, você só usou o que ele tem como uma referência. Eu gosto do carro lá do Lineu, lá da van, eu quero ter uma van igual aquela. Aí você vai e trabalha arduamente para chegar naquele objetivo. Depois você vai traçar outros. Isso é uma coisa. O que é inveja? Isso não é inveja. Isso aí é você ter uma ambição saudável. Você usa alguém como referência para te jogar para frente. O que é inveja? Quando você olha
Viu, eu gostei daquela van do Betão. Ô Betão, você está vendendo a van? Você vai vender? Porque eu queria uma van, mas eu queria a sua. Gostei da sua. E aí a pessoa, ela não quer uma van igual a do Betão, ele quer a dele. E aí a pessoa vai tentar primeiro, normalmente a pessoa vai tentar as formas lícitas. Quer chegar para ele e ter um... Mas vai chegar uma hora que a pessoa vai ultrapassar o lícito para o ilícito. Isso pode acontecer com objetos, com pessoas. É nesse caso que acontece, por exemplo, os adultérios, as infidelidades. Muitos deles são provocados por inveja de alguém que põe o olho num outro alguém e ele não quer uma pessoa parecida, ele quer aquela. Isso é inveja. É quando eu não quero algo semelhante. Eu quero esse. Quero isso. Isso é terrível. Invejas, bebedices e glutonarias. É outro cabo de guerra esse assunto aqui. Porque, de novo, a Bíblia, ela não proíbe você de fazer ingestão de bebida alcoólica. Você não vai achar essa proibição na Bíblia. Mas a Bíblia proíbe você de se entregar a qualquer tipo de bebida, não é só alcoólica. Está falando bebedice aqui. Está falando bebedice do quê? É óbvio que o natural a gente chama de bebida alcoólica, mas pode ser qualquer coisa. É o exagero com o beber e é o exagero com o comer. É o que Paulo está falando. Agora, o que está prescrito aqui no que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, olha, é próprio da nossa carne exagerar. É amar demais uma coisa ao ponto que você idolatra. É querer demais uma coisa ao ponto que você inveja. É sentir ódio demais ao ponto que você bate. É você querer tanto que você come ou bebe mais do que você precisa, mais do que você deve. É o exagero. A nossa carne, ela está o tempo inteiro trabalhando pelo exagero. E então o que é que ele está dizendo aqui que é obra da carne? Beber demais. Tem gente que não bebe demais cerveja, mas bebe demais coca. E Coca-Cola é um negócio terrível. Coca-Cola é uma coisa que você tinha que excluir. Aliás, refrigerante é uma coisa que a gente tinha que excluir da vida da gente. Eu tirei refrigerante fora da minha dieta já faz 9 meses já. Não consegui tirar 100%, porque de vez em quando eu vou em alguma festa, algum lugar, e não tem nem água para beber. É ou refrigerante ou nada. E aí, às vezes você come alguma coisa, então eu pego lá meio copinho e bebo. Mas eu vou para casa com uma tristeza tão grande que eu falo assim, eu estava 3 meses sem encostar, e agora eu tive que encostar porque eu não aguentei de tão seca que ficou minha boca. Mas isso aí me rendeu uma perda de peso e um aumento de saúde maravilhoso. Para não falar que caiu o sódio meu que estava muito alto, o ácido úrico. Porque esses refrigerantes todos aí são sobrecarregados de sódio. Principalmente os diets e os lights. Diet e light é assim, você só está fazendo uma troca, você está trocando o açúcar pelo sal. Porque todo enquanto é bebida diet ou light está sobrecarregada de sal, de sódio. Então não adianta nada. Os sucos também é a mesma coisa. E esse negócio é tão prejudicial quanto o açúcar. Você está trocando 8 por 8, 60 por meia, 6 por meia dúzia. É isso que você está fazendo. Então tem gente que fala do álcool, mas se entope de Coca-Cola. E às vezes é até viciado em Coca-Cola. O dia que não toma Coca-Cola tem um treco. Cafezinho. Eu conheço gente que se não tomar cafezinho tem dor de cabeça. Ai, estou com uma dor de cabeça, mas preciso tomar um café. É vício. É vício. Tá? Então, Paulo está dizendo, esses exageros que a gente faz, comida. Gente, olha, uma coisa que eu tenho aprendido, como a gente come além do que a gente precisa. Como a gente come. Olha, sabe quantas colheres de arroz você precisa por dia? Saudavelmente? 2. Sabe quantas de feijão? 1. Sabe quanto de carne? Estou dando uma aula para vocês de nutricionista. Vocês viram que eu estou... eu preciso disso aqui de carne por dia.
100 gramas de carne. Não, isso aqui eu estou falando do almoço. Agora você pode comer durante o dia umas 3 frutas. Umas 3 frutas você pode comer durante o dia. Quantas fatias de pão você precisa por dia? A gente exagera demais. A gente come muito, tá? Algumas dicas assim é que a gente guarde isso. Eu estou numa peleja, numa guerra. E a guerra entre a carne e o espírito não é só quando você vem na igreja, não. Quando você senta na mesa para comer. Que é um lugar onde eu devo glorificar a Deus também. Na hora que eu sento para comer. Deus tem que ser glorificado. E como é que Deus é glorificado ali? Quando eu demonstro educação, bom senso, equilíbrio. Quando eu cuido do templo do Espírito Santo de Deus, porque se eu tiver uma gastrite com esse templo do Espírito Santo de Deus, e eu não puder ir na igreja, eu estou deixando de ir ao lugar que eu vou cultuar ao Senhor com os meus irmãos. Por quê? Porque eu exagerei. E é tudo que o diabo quer. É que você exagere e fique bem mal mesmo, para você não poder servir ao Senhor. Então, às vezes a gente tem a mania de espiritualizar essa guerra e achar que essa guerra só acontece na hora que você vai ler a Bíblia, ou na hora que você vai orar, ou na hora que você vai para a igreja. Não, essa peleja é o tempo inteiro. Na hora que você senta na mesa para comer, você está envolvido nessa batalha. Na hora que você senta na frente do seu computador, na hora que você está na sua escola trabalhando, na hora que você está contando dinheiro, fazendo a contabilidade da sua empresa. Essa guerra está acontecendo o tempo inteiro, 24 horas. Não tem descanso nessa peleja. Concluindo, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A lição de Paulo aqui é o seguinte, olha, não se entregue a essas coisas. Por quê? Esse é o princípio, nós vamos usar só esse princípio hoje, semana que vem eu vou falar dos frutos do Espírito. Qual que é o princípio? Que aquele que se entregar é você se render às obras da carne e não fazer nada contra. Aquele que se entrega às obras da carne não é um regenerado, não é alguém que foi salvo. Então ele está dizendo assim, ó, cuidado, eu vou dar uma lista das obras da carne, de algumas delas, porque existem muitas outras, como ele disse ali. Vou dar uma lista das obras da carne para vocês, de algumas delas, para vocês fazerem uma avaliação de vocês. Se você está entregue a estas coisas, largado nessas coisas, saiba de uma coisa, quem está nessa condição não vai herdar o reino de Deus. Por quê? Porque aqueles em quem o Espírito Santo tem trabalhado, está acontecendo uma guerra dentro deles. Eles podem até não estar vencendo em todos os itens, ou talvez não estejam vencendo em todo o tempo, mas o conflito existe. Então, o parâmetro é, existe conflito no nosso coração? Essa pergunta que eu quero deixar com vocês hoje. Existe conflito no nosso coração? Existe guerra dentro de nós contra estas coisas que eu citei? Se existe, glória a Deus, porque é sinal que o Espírito Santo está trabalhando em você. Se não existe, dobre o teu joelho, porque hoje o Senhor fala com você. E busca a Deus. Fala, Senhor, eu não quero ser um desses que está entregue às obras da carne, que não vai entrar no reino dos céus. Eu preciso que o Senhor me transforme. É isso. São as únicas 2 atitudes que nós podemos ter. Ok? Então pense sobre isso, reflita. Nós devemos refletir sobre isso. Até na hora também de lidarmos com as outras pessoas. Até para podermos orar por elas, interceder por elas, compreendê-las, animá-las, incentivá-las, ajudá-las. Porque todos nós estamos nessa batalha. Todos nós estamos. E uma das coisas que mais me surpreende, ao mesmo tempo me choca de uma maneira triste, quando eu leio sobre estas obras da carne, é porque quando a gente faz essa leitura a gente se enxerga. É um olhar para o espelho. E Paulo certamente, ele deu, como ele fez lá em Romanos, como ele fez em Coríntios, ele deu uma boa olhada para dentro dele. E como qualquer um de nós que olha para dentro de nós, nós vamos encontrar uma lista de coisas ruins que o Espírito Santo precisa combater
dentro de nós mesmos. Elas estão lá. Algumas ainda não foram colocadas para fora, mas elas estão lá dentro. E eu preciso reconhecer isso, porque sem reconhecer isso eu não vou dar nenhum passo em direção a mudar. Uma das coisas que a gente tem aprendido na história da igreja é que um grande avivamento na vida da igreja só acontece depois que a igreja reconhece o quê? O seu estado de pecado. Todos os grandes avivamentos que aconteceram na história começaram com o quê? Começaram com arrependimento. Começaram com confissão de pecados. Reconhecimento de erro. E Paulo saiu de um combate ao moralismo, e agora ele entrou para um momento muito mais profundo, que é isso que a gente tem que fazer, não é ficar pregando moralismo, mas é levar as pessoas a entenderem uma coisa: nós somos maus, não tem força nessa terra, humanamente falando, que extingua o mal que existe em nós, mas o Espírito Santo de Deus pode frear tudo isso daí. E se nós dependermos dele, confiarmos nele e buscarmos o Senhor, ele vai fazer morrer essas obras da carne. E à medida que elas forem morrendo, nós vamos avançando no amadurecimento em direção àquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós devemos fazer isso. É tão bom, e existem mecanismos bons para a gente trabalhar nisso. Ontem e hoje eu saí para levar ceia com o João Ailton, e ontem e hoje quando eu entrei no carro, João, pastor, vamos acalmar nosso coração? Aí, vamos, João, o que você tem aí? Aí ele pôs um CD lá do quarteto cantando uns hinos. E como é verdade, quando a gente começa a ouvir verdades sobre o céu, verdades da Bíblia, sabe o que acontece com o nosso coração? Ele vai acalmando. Mas entra no carro e liga na Jovem Pan para você ver o que acontece. Você vai ficar irado. É isso. Tudo é uma decisão. Quem que eu vou alimentar? Eu vou alimentar o Espírito, o novo homem dentro de mim, ou eu vou alimentar a minha carne? Tudo é uma decisão. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos relembra, Deus, que estamos numa batalha. Nós ouvimos falar de rumores de guerras e de guerras acontecendo ao redor do mundo, e às vezes nós paramos e ficamos discutindo, pensando e preocupados com essas guerras que estão acontecendo, por exemplo, lá na Palestina, e esquecemos, ó Deus, que tem uma guerra acontecendo dentro de nós. E nos esquecemos, ó Deus, de tomar providências e nessa batalha, ó Deus, o novo homem que o Senhor plantou dentro de nós está sofrendo, porque nós alimentamos a nossa carne, mas não alimentamos o nosso espírito. Porque nós andamos, ó Deus, satisfazendo as vontades da carne, ao invés de andar no espírito. E a nossa oração nesta noite, ó Deus, é que o Senhor nos ajude, ó Pai. Que nós, ó Deus, possamos nos aproximar do Senhor, buscando mais o Senhor, orando mais, lendo mais a Tua palavra, ouvindo mais o Senhor, ouvindo o Espírito, ao invés de ouvir, ó Deus, a carne. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a meditar sobre esta lista que o apóstolo Paulo, pela inspiração do Teu Espírito, deixou para nós, ó Deus, como ó Deus, um checklist para nós analisarmos a nossa própria vida. Que o Senhor nos livre, ó Deus, de nos encontrarmos largados, entregues, rendidos às obras da carne. Se isso aconteceu com qualquer um de nós aqui, ó Deus, a nossa oração é que o Senhor nos levante. Que o Senhor, ó Deus, recupere o nosso coração, ó Deus, que o Senhor avive a obra do Teu Espírito dentro de nós, ó Deus. Promova esta obra, Pai. Se estamos, ó Deus, nessa peleja e conscientes dela, temos sofrido e perdido essa batalha, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a Te buscar mais, ó Deus, para sermos cheios do Teu Espírito e assim podermos vencer, ó Deus, as insinuações da carne e do pecado. Ajuda-nos nisso, ó Deus. Guarda cada um de nós aqui, ó Pai, e ajuda-nos a ter consciência dessa batalha sempre, para que a gente possa, ó Deus, investir, buscando o Senhor, lendo a Tua palavra, orando, ó Deus, adorando o Senhor de todo o coração, acalmando o nosso coração com a Tua palavra, com os louvores, ó Deus, que animam a nossa alma a Te louvar, para que o nosso espírito, ó Deus, o novo homem dentro de nós, bem alimentado, ó Deus, espiritualmente, possa, ó Deus,
com força, ó Pai, fazer morrer a velha natureza terrena, Deus, com suas obras. Pedimos isso ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude nisso. Somos fracos e pequenos e carecemos, ó Deus, do socorro do Senhor para lidar com este assunto. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Deus abençoe.